Se você deseja eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento, lotar sua agenda, se tornar expert em ATM, para ter acesso a toda essa quantidade de pacientes, para ter acesso a mais e mais pacientes, você precisa ter essa clareza na sua cabeça. A anatomia da ATM em si, ela já traz uma anatomia de dependência, uma anatomia de compensação, uma anatomia que ela não consegue viver só. Não consegue viver só. E dessa forma, o que você precisa entender para chegar nesse ponto, né? Para chegar nessa conclusão mais fácil? Você precisa, de fato, ter uma clareza que é o seguinte. Presta muita atenção. Se você pega no conduto auditivo, na raiz do seu conduto auditivo, que tem relação profunda lá com a entrada, né, do ouvido, e você, segurando a raiz do ouvido, roda para frente. Você estimula esse seu temporal a ir para frente. Quando você toca nessa região e roda para trás, você estimula ir para trás. Se, no seu caso, ele vai mais para frente do que para trás, ele está com uma tendência de movimento de rotação anterior, rotação para frente. Já o oposto, que é importante que você faça, segura e roda para trás. Opa! E roda para frente. Nesse caso, o meu, ele roda muito mais para trás do que para frente. O que isso quer dizer? Existe uma tendência de posteriorização, de rotação posterior desse temporal. Nessa perspectiva, eu levo o meu paciente, a minha ATM, de um lado, ó, se eu rodo posterior, a glenoide que está aqui vai tender a subir e anteriorizar, trazendo essa minha mandíbula mais para frente desse lado. Mas se eu tenho uma rotação com uma tendência posterior, anteriorizada, a minha glenoide vai para trás e para baixo. Eu trago o côndilo da minha mandíbula para trás e para baixo. Tá claro para vocês isso, gente? Então, ó, só com esse posicionamento em relação ao temporal, eu tenho isso, ó. Ó, eu tenho isso, ó. Ou seja, a minha mandíbula aqui vai para frente e essa vai para trás. Como fica essa abertura e o fechamento da boca? Como fica essa dinâmica da ATM de um lado em relação ao outro? Como fica a abertura e o fechamento da boca do paciente? É literalmente uma oportunidade que você começa a ter de entender de fato o que acontece com o seu paciente. E quando você se coloca frente a frente com essa situação, fica mais fácil de entender que se eu tenho meu osso temporal, se eu tenho essa estrutura articulada com o meu osso occipital, indiretamente o problema do occipital vai afetar diretamente pela sua articulação próxima o temporal. Da mesma forma, o crânio superiormente. Se eu tenho o parietal um pouco mais baixo, achatado de um lado do que do outro, eu tenho uma articulação com o meu temporal superior, com as escamas, a parte escamosa do temporal. E isso vai afetar o posicionamento e a dinâmica temporal e sua relação com a glenoide, disco e a porção condilar. É exatamente isso. E por que é importante você entender isso? É importante
simplesmente porque o seu paciente vive com dor, entra e sai do seu consultório com dor, porque você não teve clareza quanto a pontos chaves da anatomia para melhorar o seu diagnóstico e levar o seu paciente a uma liberação desse sofrimento. Quando você entende definitivamente que o problema da TM ele é exposto de forma mecânica, mas tem a neurofisiologia associada, é outro ponto que leva você a um alto nível de clareza quanto à avaliação e diagnóstico. E aí não vai adiantar você trabalhar a abertura da boca e o fechamento liberando a musculatura. Deve-se ter clareza sobre o que está impondo essa fixação da musculatura. E a partir daí, presta muita atenção, foi o que aconteceu com a minha paciente, que eu comecei falando de 3 meses, uma bebê, com limitação de abertura da boca para poder amamentar. Isso estava relacionado, ponto 1, com uma alteração de temporal de um lado e alteração trigeminal. Essas alterações trigeminais e alterações relacionadas com a mecânica, com o posicionamento anatômico, são essencialmente primordiais para o funcionamento da ATM.